O casamento é um presente de Deus. Não é apenas uma cerimônia, uma aliança no dedo ou um sobrenome compartilhado. É um caminho de amor, de parceria, de entrega diária. É dividir sonhos, contas, medos, risos e lágrimas. É ter alguém para dividir o cansaço depois de um dia difícil. É ter um ombro para encostar quando o mundo pesa demais. É ter uma mão que te lembra, você não está sozinho. Mas, ao mesmo tempo, o casamento também é um lugar onde o coração se desgasta. Porque conviver de perto revela falhas, expõe fragilidades, traz à tona traumas antigos que às vezes nem a própria pessoa sabia que carregava. Há dias em que as palavras machucam mais do que deveriam. Um tom de voz mais alto, uma resposta atravessada, uma frase dita na hora errada, e aquilo que era para ser diálogo vira ferida. E há silêncios que doem mais do que qualquer discussão. Silêncios longos, frios, de quem não sabe mais como se aproximar. Silêncios de quem quer falar, mas tem medo de não ser entendido. Silêncios de quem ama, mas está cansado de tentar. Há momentos em que parece que o amor enfraqueceu. Não porque ele deixou de existir, mas porque foi ficando escondido debaixo de mágoas não curadas, rotinas pesadas, pressões externas, responsabilidades que sufocam o tempo de olhar nos olhos. Parece que a distância cresceu. Vocês moram na mesma casa, dormem na mesma cama, sentam-se à mesma mesa, mas por dentro parece que cada um vive em um mundo diferente. O laço que antes era firme, cheio de planos e risadas, hoje parece afrouxado, frágil, quase se rompendo. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez esteja tentando lembrar em que ponto as coisas começaram a desandar. Quando foi que o abraço ficou raro? Quando foi que o olhar ficou distante? Quando foi que vocês passaram a conversar mais sobre problemas do que sobre carinho? Talvez o seu coração esteja cansado. Cansado de discutir, cansado de engolir choro, cansado de fingir que está tudo bem, quando na verdade está tudo em pedaços por dentro. Talvez no fundo você esteja perguntando a Deus: Senhor, ainda tem jeito? Ainda dá para restaurar o que se quebrou? Ainda existe amor suficiente para continuar? Mas hoje eu quero te lembrar de algo que vem do coração de Deus. Casamentos são curados pela fé, não pela força. Porque força demais endurece o coração, cobra, exige, pesa. Não pelo orgulho, porque o orgulho constrói muros onde Deus quer construir pontes. Não pelo silêncio, porque o silêncio que esconde dor, aos poucos vai matando o diálogo e apagando a intimidade. Casamentos são curados pela fé que ajoelha quando as palavras acabam, pela fé que chora na presença de Deus e diz: Senhor, entra na nossa história, faz o que eu já não sei fazer. Pela fé que acredita que Deus ainda pode restaurar o que se perdeu, que Ele pode reacender o amor que foi esfriando, reconstruir a confiança que foi abalada, curar as marcas que as discussões deixaram. A fé que não olha apenas para o que os olhos veem hoje, mas para o que Deus ainda é capaz de fazer amanhã. Porque quando Deus entra em um casamento, Ele não vem apenas para consertar. Ele vem para transformar. E o que Ele toca, Ele cura. E o que Ele cura, Ele renova. E o que Ele renova, ninguém mais consegue destruir. Casamento não é a união de duas pessoas perfeitas. É a união de duas almas que carregam histórias, cicatrizes, temperamentos, fragilidades, expectativas.
É a união de dois seres humanos falhos, cada um com o seu passado, com seus sonhos, suas inseguranças e sim, cada um com suas dores, suas histórias, seus medos. Quando duas vidas se encontram, nenhuma delas vem vazia. Cada pessoa traz algo consigo, cicatrizes de outras épocas, traumas que nunca foram ditos, carências que se escondem atrás de força e medo que às vezes nem a própria pessoa sabe explicar. E quando duas feridas se encontram, às vezes sangram. Às vezes, essas dores se chocam, geram ruídos, mal-entendidos, distâncias. Às vezes, um machuca sem querer e o outro se defende sem perceber, não por falta de amor, mas porque feridas, reagindo a feridas, sempre doem. Mas Deus cura, Deus restaura, Deus reconstrói o que a rotina desgastou, o que o orgulho distanciou e o que a falta de diálogo enfraqueceu. Ele cura conversas que nunca aconteceram, cura palavras que foram duras demais, cura silêncios longos que machucaram mais do que qualquer grito. Ele toca o que ninguém mais enxergou e restaura o que parecia impossível de se recuperar. A fé traz de volta o que parecia perdido. A fé abre o espaço que a mágoa fechou. A fé suaviza o olhar. Aquele olhar que antes estava frio, agora enxerga com compaixão. A fé amacia o coração. Um coração endurecido pela decepção, pelas lutas, pelos anos, pela rotina que escondeu o amor debaixo de tarefas, contas e pressões. A fé silencia o orgulho, aquele orgulho que cria muros, que impede desculpas, que afasta mãos que antes se procuravam. E a fé? A fé abre espaço para o perdão. Perdão que não é esquecimento, mas cura. Perdão que não apaga a história, mas permite reescrevê-la. Quantas vezes Deus já curou casamentos que todo mundo dizia estar no fim? Quantas vezes Ele pegou histórias quebradas, promessas desgastadas, corações cansados e transformou tudo isso em testemunhos lindos de reconciliação e recomeço. Deus é especialista em restaurar o que parecia irreversível. Ele pega aquilo que o mundo chama de acabado e renova com vida nova. Ele pega o que está em ruínas e reconstrói com amor, cuidado e propósito. Porque quando Deus entra, o amor renasce. Aquele amor que parecia adormecido, desperta. O respeito volta e junto com ele a admiração, o carinho, o cuidado. A cumplicidade ressuscita e vocês voltam a caminhar lado a lado. Não como dois sobreviventes, mas como duas pessoas restauradas pela graça. Porque onde Deus coloca a mão, a história sempre volta a florescer. Hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas profundamente poderoso. Não é uma fórmula, não é uma técnica, não é um discurso bonito. É só você e Deus. Lá no fundo, no lugar que só Ele enxerga. Feche os olhos, deixe o mundo lá fora por um instante. Esqueça as discussões, as cobranças, as tentativas frustradas e apenas pare. Respire fundo. Sinta o ar entrar devagar, como se fosse um sopro de vida novo chegando ao seu coração. E nesse momento, coloque o seu casamento nas mãos de Deus. Não nas mãos cansadas, não nas expectativas dos outros, mas nas mãos dele, que não tremem, não falham, não desistem. Imagine, se quiser, você entregando essa aliança, essa história, como quem coloca algo precioso nas mãos de um pai que sabe cuidar. E diga com sinceridade, não só com os lábios, mas com a alma:
Senhor, cura o que foi ferido, as palavras duras, os silêncios frios, os gestos que machucaram sem perceber. Restaura o que se perdeu, o carinho de antes, a leveza da convivência, os sonhos que a gente tinha juntos. Renova o amor, a paciência, a união. Entra na nossa história e faz o que só o Senhor pode fazer. Ele ouve, mesmo o que você não consegue dizer em voz alta. Ele cuida de cada detalhe, de cada lágrima escondida, de cada oração sussurrada no travesseiro. Ele restaura, às vezes devagar, às vezes de maneira que você nem imagina, mas sempre com amor, sempre com propósito. E ele é especialista em unir o que o mundo tenta separar. Quando todo mundo diz, não tem mais jeito, Deus olha e diz, deixa comigo. Quando tudo aponta para o fim, Ele escreve um recomeço. Lembre-se, casamentos curados pela fé não são perfeitos, são dependentes de Deus. Não são casamentos sem falhas, sem erros, sem dias difíceis. São casamentos que aprenderam a voltar para a fonte, a pedir perdão, a recomeçar quantas vezes for preciso, sabendo que Deus é o terceiro fio que sustenta esse laço. E casamento que Deus sustenta permanece. Permanece mesmo quando o vento é forte, permanece mesmo quando a fase é difícil. Permanece não porque os dois são fortes, mas porque Deus é fiel. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa esperança e se inscreva no canal Entre o Céu e Você, porque aqui cada palavra é um abraço de Deus para casamentos, famílias e corações que precisam de cura.